Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, numa segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Satisfação imensurável estar de volta com você aqui no canal 22. Muito bom reencontrar você aqui ao vivo e em cores, abrindo mais uma semana de programas aqui de programas de opinião, né? Aqui na TV Pantanal. Então tá, ó, muito bom, fique bem atento que hoje vamos falar aí do trabalho social que o governo do estado de Mato Grosso vem desenvolvendo na gestão Mauro Mendes, aliás, nessa gestão que acaba de começar agora em janeiro. Por que eu falo isso? Porque está aqui a postos a secretária, ainda não definitiva, mas ela é interina da Secretaria de Assistência e Cidadania, CETASC, Tenente Coronel Graziele Bugalho. Então, é com ela que a gente vai falar hoje, não é? Porque tem assuntos AUFA nessa pasta importantíssima, que é a pasta da área social do governo de Mato Grosso. Fique bem atento, viu? Vamos esmiuçar alguns assuntos aqui com ela, alguns que já estão em curso desde a primeira gestão do Mauro Mendes, né? E o que vem pela frente aí, enfim, um balanço com as perspectivas para os próximos passos. Professor Lourenberg, como vai? Vai bem? Muitíssimo bem, Paulo. Muito bom. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, você que se liga na TV Pantanal, em especial no programa Opinião, obrigadão pelo carinho da companhia, seja aqui pelo canal 22 ou pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia. Esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, nos prestigiando em mais uma noite de programa Opinião. Secretária Graziele, Tenente Coronel, como vão as coisas? Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Por ter vindo aqui conversar com quem realmente está lá do outro lado, que mais do que o telespectador do programa Opinião é um mato-grossense, não é? Que tem aí de forma direta ou indireta sempre os benefícios das ações do governo. Eu gostaria vamos fazer aqui o governador, rapaz, ele tem uma mania, eu escutei ele falar um monte de vezes isso já, de pedir eficiência para os seus secretários. Mesmo aqueles que foram mantidos aí, aqueles da gestão anterior, quero eficiência, quero eficiência, quero eficiência. No caso da senhora, qual foi a recomendação, já que era uma outra secretária, mas que tinha um trabalho a ser mantido ou ampliado, não sei. Eu queria saber a partir de qual foi a orientação, determinação que o governador, ele não orienta, ele manda, né? Qual foi a ordem do governador quanto à pasta social para esse início de gestão? Boa noite, muito bom recebê-lo aqui. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite e essa oportunidade de poder estar aqui e de falar para a sociedade um pouco do trabalho que vem se desenvolvendo no social ao longo dessa gestão e também do que está planejado e do que nós estamos para executar agora na gestão atual do nosso governador Mauro Mendes e da nossa primeira-dama Virgínia Mendes. É uma alegria muito grande, primeiro, ter tido essa oportunidade de contribuir mais ainda com esse governo, até porque, conhecendo de perto essas ações e sabendo a forma como elas foram idealizadas, conhecendo de perto o coração da nossa primeira-dama, o olhar dela para o social, nos dá uma alegria a mais de poder trabalhar e de realmente trazer essa eficiência para as ações. E essa eficiência no social nada mais é do que reunir todos os esforços possíveis para que todas essas políticas públicas realmente cheguem às pessoas que mais precisam. Então, a prioridade, o que o governador nos demandou é eficiência, sim,
para que a gente tenha essa celeridade, para que a gente tenha essa eficiência em todas as políticas públicas. E com o olhar, né, de amor, de carinho da nossa primeira-dama Virgínia Mendes e com a qualidade que ela exige para todas as ações. Então, a eficiência e a celeridade não pode deixar que a qualidade nessas ações, nessas entregas, não aconteçam. E é isso que nós estamos ali buscando e com essa missão de realizar, aproveitar tudo aquilo que foi feito e muito bem feito ao longo dos 4 anos de governo e, com certeza, inovar e trazer essa característica de inovação que o governador e o governo atual busca o tempo todo para a gestão. Olhar de carinho, de amor da Virgínia, mas ela também pega no pé, eu sei disso. Eu sei que ela cobra bastante também, né? Porque ela está ali sempre em cima, acompanhando, né? Ela acompanha isso de perto, porque eu sei que ela pede, exige relatórios. Ela não é fácil não, ela fica em cima ali, porque é a praia dela também, né? E ali as pessoas acabam tendo a primeira-dama como inspiração até, porque aquilo que ela mentaliza, não, ela cria, né? Ela busca os meios para que aconteça. Às vezes está tão difícil. Eu estou falando isso porque até o próprio governador já falou isso em reuniões ali que a gente teve, que ela faz questão de buscar a solução e fazer com que a equipe dela, no caso da secretaria, tenha condições de colocar em prática aquilo que foi traçado. Isso é muito importante, né? Ou seja, a pessoa que busca resultado e ela, eu sei que acompanha. E dona Virgínia, não adianta fugir, porque eu estou no encalço aí, estou no seu pé, você vai ter que vir aqui uma hora nos conceder uma entrevista. Eu falei para a senhora outro dia e esperar só dar uma amenizada aí, né? Só passou por um procedimento de saúde e a gente aguarda que restabeleça na sua plenitude e que a senhora venha aqui também nos prestigiar e informar mais aí, trazer mais o seu ponto de vista sobre as coisas, especialmente da parte social do governo aqui no programa Opinião, viu? Eu não esqueci, não vou esquecer. Não deu certo no primeiro governo, mas vai dar certo agora na segunda gestão. Professor Lourenberg. Secretária, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la pela primeira vez aqui, esperamos mesmo, que a senhora possa vir outras vezes. Ganhamos todos nós. Secretária, eu tenho aqui basicamente 4 temas, 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvir a opinião da senhora. Até porque a senhora tem 25 anos de carreira na Polícia Militar, é bacharel em Direito, tem várias especializações, entre elas a Administração Pública, e foi instrutora de tiro, foi instrutora de Direitos Humanos, e aí eu gostaria de explorar esse lado da sabedoria e do conhecimento da senhora. E o primeiro tema é exatamente, a senhora foi nomeada como secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva. E, ao mesmo tempo, foi guindada a comandar a pasta, pelo menos interinamente, comandar a pasta. E, na oportunidade, no dia 3 de janeiro, a senhora teve uma fala, que eu peguei um trecho dessa fala, e gostaria de ler agora. Entre aspas, o olhar da área social é um trabalho de proteção e de inclusão social, executados de forma eficiente e sempre contando com a parceria das prefeituras, para garantir que os projetos e programas chegam a quem mais precisa nos 141 municípios. Eu tenho 2 perguntas, eu vou fazer as 2 perguntas juntas, para a senhora ter um pouco mais tempo para reflexão sobre elas. A primeira delas, a senhora diz que o olhar da área social é um trabalho de produção e de inclusão social. E aí eu pergunto para a senhora, como se dá esse trabalho? Como é feito esse trabalho para realizar, de fato, aquilo que a senhora está propondo em realizar, que a Secretaria está propondo em realizar? A segunda questão, a senhora também disse que a Secretaria de Assistência Social sempre conta com a participação, com a parceria das prefeituras. E aí eu gostaria rapidamente que a senhora falasse sobre a parceria entre a Secretaria e a Prefeitura de Rondonópolis, entre a Secretaria e a Prefeitura de Cuiabá
nessas duas prefeituras em especial? Bem, professor, vamos começar pela questão da inclusão e quando a gente fala do sócio produtivo, né? Porque realmente a cidadania, ela traz essa versão. Quando a gente fala isso, é que as ações, elas não podem focar apenas um objetivo. As nossas ações, e aí focando no social, ela é sempre transversal. Não tem como a gente tratar, por exemplo, da questão da segurança alimentar sem falar da desnutrição infantil ou de alguns indicadores que estão lá na saúde, sem falar de alguns indicadores que estão na educação. Então, quando a gente fala dessa transversalidade, é porque muitas vezes os indicadores, eles perpassam eles são separados para que a gente possa estudar eles de uma maneira mais adequada, mas eles estão presentes em várias áreas do conhecimento, em várias áreas. E o social, ele acaba juntando um pouco disso tudo, né? E quando a gente fala, é porque uma das ideias e o ideal que a primeira-dama traz é que justamente as ações, elas sejam conectadas. Por exemplo, nós vamos falar aqui do programa Ser Família, que é um programa, sim, de transferência de renda, mas focado na segurança alimentar da população de extrema pobreza. Mas esse programa também, ele tem condicionalidades onde a gente busca, nessas famílias que vão ser atendidas por esse programa, que eles possam também ser capacitados. E aí, para isso, o Estado de Mato Grosso vai lançar o Capacita MT, que são 50 mil vagas já pactuadas com o Senai, que serão distribuídas nos 141 municípios, um investimento do Estado na ordem de 68 milhões de reais. Capacita MT. Capacita MT. Vai ser colocado em prática agora em 23 já? Isso, já começa em 23, todos eles com a adesão dos municípios. E aí, por que a adesão dos municípios? O social, assim como a saúde e a educação, a própria legislação federal que construiu ali o SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social, ele traz responsabilidades que são do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Então, quando a gente fala desse envolvimento dos municípios, é que quanto maior for essa sinergia focada na resolução desses problemas que são diagnosticados, melhor. Porque as pessoas estão lá realmente nos municípios e é lá que a gente busca essas parcerias. Mas o Estado jamais se furta a proporcionar em qualquer município desse Estado essas ações, tendo ou não a parceria dos municípios. E o Estado de Mato Grosso, por exemplo, no cofinanciamento, que é a gente falando da gestão do SUAS, subiu de 9 milhões o ano passado para pactuar agora 28 milhões. Então é um Estado que olha para o social, sim, e que olha para os municípios, para os 141 municípios. Inclusive, nós já temos uma reunião marcada agora para o dia 8 de fevereiro, onde os 141 municípios pactuam e ali decidem realmente quanto desse valor vai para cada município. Isso se chama uma gestão compartilhada da assistência social, inclusive os 2 municípios citados pelo senhor. Então, a questão política, ela não interfere no que tem previsto legalmente. Algumas ações que são pontual, quando não existe a interação com o município, mesmo assim, o Estado tem feito além do que é legalmente atribuído a ele para que ele possa atender e para que a população não fique sem esse atendimento, né? Então, o que eu posso dizer para o senhor é que para todos os municípios, todos eles vão ter essas ações, sendo empregadas diretamente pelo Estado ou através dos municípios. Eu fiquei curioso, muito interessado, porque quando a senhora falou aí desse Capacita MT, rapaz, porque eu fico pensando assim, ó, nós temos aqui, secretária, o hábito de entrevistar, olha só, Fiente já veio aqui, FEComércio já veio aqui, CDL já veio aqui, a Secretaria de Ciência e Tecnologia já veio aqui, Sebrae já veio. Olha só, existe uma linha que é inquestionável que todo mundo aborda e é taxativo aqui, que é um apagão da mão de obra qualificada aqui no estado de Mato Grosso, né? O Capacita MT, ele vai
oferecer que tipo de capacitação às pessoas? Quando a gente fala mão de obra qualificada, eu não estou falando só aquela plenamente do ponto de vista tecnológico. Às vezes a pessoa não tem a habilidade suficiente para estar sendo inserida no mercado de trabalho. Esse capacita vem de encontro a esse anseio no sentido de resolver ou de amenizar? Sim, o grande objetivo do Capacita, quando a gente lê o programa, esse programa foi idealizado pelo próprio governador, né, já está pactuado com o Senai. É muito interessante, ele traz cursos novos, né, um portfólio de 75 cursos. 75 cursos, onde cada município vai receber um recorte, né, de acordo com as características econômicas desse município, né, os cursos que são mais voltados para aquela economia. E ali as prefeituras vão demandar quais são os maiores interesses daquela economia local. Em cima disso, a CETASC entra com o curso, né, através do Senai, e com a capilaridade de buscar esse público através da assistência social, onde tem prioridades, tá? O curso não vai ser apenas para um recorte da sociedade, mas é claro que a prioridade são pessoas que já estejam em algum tipo de programa da secretaria, como, por exemplo, o Ser Família, e que pelo menos uma pessoa dessa família seja capacitada, porque a gente pode estar falando de uma família com idosos, mas essa família tem filhos, tem netos que podem ser incluídos nesse programa. Então, qual que é o objetivo? É que o município ele assine, né, um pacto no programa Ser Família, onde esse pacto Ser Família, cada município vai ter um comitê gestor, e esse comitê gestor vai ter que fazer o acompanhamento dessas famílias. A lei ela foi muito inteligente nesse aspecto, onde envolve a assistência social do município, porque esse acompanhamento, quando ele é feito, faz com que os municípios atualizem os seus cadastros, que é o cadastro único, que é o cadastro que sustenta a assistência social, e dele a gente possa extrair realmente as pessoas que estão, por exemplo, em situação de desemprego por falta de capacitação. Mas qual é o melhor curso para um determinado município? Aquele que a economia do município precisa. Então, qual o objetivo de levar um curso de turismo para um município que precisa e a fonte maior de renda dele está focada, por exemplo, na pecuária ou que está focada em um outro setor econômico. Então, essa identificação ela vai ficar com os municípios. Então, é oferecido o portfólio para ele, né? É isso que está objetivando o programa. Ele seleciona daquele portfólio um quantitativo menor e a gente busca o público em conjunto. A contrapartida, então, dos municípios será essa, né, de fazer esse mapeamento, o direcionamento, né, fazer para que as pessoas possam ter um norte mais definitivo, mais assertivo. Eu pensei assim, poxa, será que os municípios vão ter que entrar também com contrapartida financeira? Não, é só isso. Essa parte. E uma coisa muito interessante é que o Senai ele tem oferecido cursos inovadores mesmo na área de tecnologia, principalmente a gente pensando no mercado, na inserção de jovens no mercado de trabalho, cursos como robótica, cursos de informática produtiva, né, que mexe com automação. Então, é algo inovador também. Mas também a gente não pode deixar de lado alguns tipos de curso, alguns tipos de qualificação que são realmente para aquelas pessoas que têm, né, um nível de escolaridade menor, que também precisam estar aptas para ser inseridas no mercado de trabalho ou de uma forma empreendedora, mas que possam gerar sua própria renda. Então, um dos objetivos do programa Ser Família é isso, é atender as pessoas na sua necessidade maior, mas também oferecer para ela uma oportunidade para que ela possa acessar outros tipos de programa. Que ótimo. Olha, barato. Eu quero muito acompanhar isso, inclusive aqui no Opinião, quando tiver o lançamento aí, quando tiver já em curso. Gostaria muito que a senhora voltasse aqui, ou que o governador, quem quer que seja, a primeira-dama, para falarmos mais desse curso aí, que eu sei que ele é o que as pessoas estão precisando se qualificar aí para abraçar o mercado de trabalho, para que o mercado de trabalho absorva, não é, esse pessoal aí.
E o Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial e volta já já, mas não sai daí que é rapidão. Pois bem, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV. TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Hoje a gente está aqui entrevistando a tenente, pela primeira vez, né, que seja, como disse Lorenberg, a primeira de uma série de outras aí, a nossa caríssima secretária interina de Assistência Social, Cidadania, Tenente Coronel Graziele Bugalho. Olha, antes de seguirmos com a entrevista, rapaz, olha só, o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem alguns destaques e a Caroline, nossa caríssima Caroline, ela separou aqui algumas. Olha só, o deputado estadual Eliseu Nascimento, do PL, perdeu a queda de braço contra o seu colega de bancada, Gilberto Catani, também do PL, e ficou sem o tão sonhado cargo na mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ambos vinham manifestando o desejo em ter uma ocupação no comando do Parlamento Estadual. No entanto, conforme combinado nas articulações, apenas um integrante do partido poderia ser indicado à mesa. No final das contas, a cadeira ficou para Catani, que assumirá o cargo de terceiro secretário na chapa encabeçada pelo deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, presidente atualmente da Casa de Leis. O Ministério Público Federal, o MPF, abriu 2 inquéritos civis para apurar também o alto índice de internações e de recidivas de internações decorrentes do cenário de desnutrição infantil de indígenas em Mato Grosso. As 2 portarias foram assinadas pelo Procurador da República Everton Pereira Aguiar Araújo. O objetivo é apurar a atuação do Distrito Sanitário Especial Indígena Chavante, DSEI Chavante, e da Coordenação Regional Chavante, CR Chavante, nos municípios de Barra do Garças e Campinápolis, frente ao alto índice de internações e de recidivas de internações decorrentes do cenário de desnutrição infantil de indígenas. Diz aí um trecho das 2 portarias. O inquérito faz parte da força-tarefa do Ministério da Justiça para analisar a situação real de todos os territórios dos povos indígenas depois do estado de emergência decretado pelo Ministério da Saúde em relação à terra indígena Yanomami, em Roraima. O Ministério da Justiça também determinou a abertura de inquérito policial para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais em Roraima. Do Gazeta Digital, tem isso e muito mais aí, viu? Tem esporte lá também, tem a rodada desse fim de semana aí, Mato Grossense, Flamengo perdeu mais uma, e perdeu para o Palmeiras ainda, para aguentar os palmeirenses, a coisa mais terrível que tem e chata é aguentar palmeirense mandando esses memes, desde sábado, o jogo foi sábado, o cara não cansa, né? Parece que não... Enfim, tem cultura, tem política, tem polícia e muito mais. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, a questão da mesa diretora da Assembleia, se o segundo secretário já não apita coisíssima nenhuma, o terceiro então, e por que essa sanha toda para ocupar um cargo na mesa? Será que é o status? Por que houve essa não foi briga, mas foi assim, eles ficaram ali, cada um fez sua política da boa vizinhança para tentar se encaixar e o Catani levou a melhor. Paulo, a sua pergunta, na verdade, são 2 perguntas, são extraordinárias. Porque, veja, amigos, estar na mesa diretora é administrar a Assembleia Legislativa. E estar
em qualquer um dos cargos que não seja aqueles dois mais importantes da mesa diretora, que é o presidente e o primeiro secretário, o presidente é que pauta, mas o segundo secretário, o terceiro secretário também dá os seus pitacos e pode sim influenciar e muito na pauta de uma sessão da Assembleia Legislativa. Por outro lado, sem falar do poder de persuadir, de persuasão, estando na mesa diretora, dá visibilidade para qualquer político. E a meu juízo, para concluir, Paulo, a meu juízo, os cargos da mesa diretora ficaram bem distribuídos. União Brasil, o presidente Eduardo Botelho. Aí vem o primeiro secretário, o Max Russo, que é do PSB. Vem a Janaína como segundo vice-presidente, que é do MDB. E aí vem o segundo secretário, que é, se não me falha a memória, do PL, e também do PSD, que é o Wilson Santos. O Wilson Santos também compõe a mesa diretora. Portanto, e o PT também está lá, né, que é o Barranco. O Barranco, o PT. Então foi muito bem distribuído, não estou falando das pessoas, eu estou falando dos partidos políticos. Partidariamente, ficou muito bem distribuído e dá uma ideia, e vende a ideia de maior transparência e maior diálogo, o poder de diálogo da Assembleia Legislativa. Eu estou falando na distribuição dos partidos. Então, meus amigos, esse é o cenário, essa é a mesa que daqui a pouco, depois de amanhã, vai passar por eleição lá, né? Que é consenso, deve ser mantida essa chapa única. Chapa única e vamos que vamos aí. Botelho mais uma vez comandando a Assembleia Legislativa aí. E esse pessoal todo aí, né? Que nem disse aqui o caríssimo Lorenberg, tem uma turma toda ali de vários partidos. A primeira secretaria com Max Russo, que é o segundo mais importante cargo lá do Legislativo, né? E aí vem o Janaína Riva, primeira vice-presidente, o Wilson Santos, aí depois vem a turma aí, vem o Catani, o Barranco, o Moreto. Isso, né? O Moreto também. Moreto também. Enfim, vamos torcer para o trabalho que o trabalho seja executado aí da forma mais eficiente, para usar o termo do Mauro Mendes, né? Que a gente possa ter inclusive devolução de dinheiro para o Executivo, né? Como ocorreu aí nas gestões anteriores. O Opinião de hoje está entrevistando aqui a nossa caríssima Tenente Coronel da Polícia Militar, Graziele Bugalho, que é a secretária interina de governo, não é? De assistência social e também cidadania. Eu gostaria que a senhora viesse aqui, falasse agora, por favor, secretária, sobre o Ser Família Habitação. Eu não sei se o nome correto é esse, mas eu sei que é um programa voltado para a questão habitacional. E é isso mesmo. Como é que está a programação para esse ano de 2023 em relação a esse setor, Ser Família Habitação? Bem, o programa Ser Família Habitação, ele foi idealizado, né, desde o ano passado. Ele já foi pactuado em 2 processos, com 69 municípios em um e com mais 10 municípios em outro processo. Então, nós temos hoje 79 municípios já em fase de convênio. 79 municípios em fase de convênio. Esses convênios, cada um anda em um ritmo, né? É um convênio onde envolve CETASC, a Sinfra e o município, né? A CETASC, ela entra com a destinação do recurso, elas são casas, né, habitações populares voltadas para a população de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade, é um pouco diferente de outros programas habitacionais do governo. E, da mesma forma, é pactuado, onde os municípios entram com uma contrapartida, né? O Estado entra com o recurso, o município entra ali com a área e também faz o acompanhamento, ou seja, ele faz o acompanhamento dessas obras, né? E, ao final, a CETASC, junto com esses municípios, vão fazer a triagem desse público. Esse público é feito dentro dessas condicionalidades,
a gente está trabalhando junto a esses comitês municipais, as secretarias municipais de assistência social, para chegar realmente às pessoas que mais precisam, né? Então, essa construção não é sorteio, não é nada disso. Então, dentre as pessoas da população vão ser feitos vários recortes até que o município consiga entregar realmente essas pessoas que estão ali nessa situação e precisam dessa casa. Então, nós já temos municípios com obra em andamento, nós temos municípios em fase de licitação, mas todos esses 79 já assinaram a adesão ao programa e já estão executando em alguma fase esse programa. Então são 79 que 79 a senhora falou, né? municípios, isso. Tá, 79 municípios. Mas esse número pode aumentar? Como é que é? Já foi, esse foi o limite que chegou? Esse foi o que foi pactuado, né, no ano passado, e nós estamos executando, nós estamos em processo de execução. O governador, né, o governo como um todo, tem a habitação como prioridade do governo. Ela está no plano de governo porque atual, são né? 141, né? Isso. Ela está no plano de governo atual, inclusive o governador tem buscado, até junto ao governo federal, várias linhas de vários programas diferenciados para a população em vários níveis. E como está no plano de governo, a gente sabe que tudo será direcionado, inclusive nós estamos em fase de elaboração do PPA, né, que é algo muito importante, pensando em médio prazo, e quando a gente fala de obra, a gente tem que ter esse olhar a médio prazo. E eu tenho certeza que vão trazer ainda mais programas e que a gente vai poder continuar essa execução. Mas esses 79, o que eu posso falar é que estão em andamento. Estão assegurados, né? Estão assegurados. Professor. Secretária, tem um outro tema aqui que eu gostaria muito de ouvi-la, mas ouvi-la mesmo. Ontem, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A luta de travestis e de transexuais por direito, pelo reconhecimento de suas pautas e suas identidades, combate à transfobia. Secretária, a senhora sabe tanto quanto eu que, de acordo com o relatório anual de ANTRA, o Brasil, 131 pessoas trans foram assassinadas. Isso significa dizer que o Brasil está em primeiro lugar, é o 14º ano em primeiro lugar de assassinato às pessoas trans. E aí eu pergunto à senhora, o que a secretaria, que a senhora está tomando conta, chefiando, o que a secretaria pode fazer ou está fazendo em prol da causa das pessoas trans? E esse dado é de 2022? 2022. Então, nesse recorte, né, fazendo esse recorte, a Secretaria, a CETASC, ela tem hoje todos os conselhos de defesa de direito vinculados a ela, né, ligados a ela. Os conselhos são autônomos, mas nós damos esse suporte até porque uma das secretarias adjuntas é a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos. Em relação à questão trans propriamente dita, ela perpassa vários conselhos de direito, né? Porque nós temos, essa é uma pauta do Conselho Estadual, por exemplo, de Defesa da Mulher, quando se trata da mulher trans, mas também é uma pauta lá do Comitê de Igualdade Racial, quando ele trata dos trans, né? Também. Então, eu só estou dando esse exemplo para mostrar que essa política pública para essa população, ela está passando em vários conselhos que são ligados à assistência social. E outra coisa interessante é que no estado de Mato Grosso, eu não sei se o senhor tem conhecimento, nós somos um dos primeiros estados a ter o nome social, por exemplo, inserido inclusive nos boletins de ocorrência. Então hoje a pessoa trans, ela deve ser tratada tanto no ambiente social quanto na segurança pública pelo seu nome social. Né? E isso consta inclusive dos nossos registros ou de qualquer denúncia que essa pessoa venha fazer, o que foi algo, na época, inovador. E os direitos humanos, além de termos esses conselhos, nós estamos ali para executar as políticas junto a esses conselhos.
os conselhos eles discutem políticas públicas e trazem lá a visão da sociedade como a visão do público. Todos eles são formados por metade dos membros de instituições públicas ou de órgãos públicos e metade dos membros de sociedade civil. E quando eles trazem essas demandas para dentro da secretaria, existe a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos para executar. Então, além de discutir política, um dos objetivos é a educação. Então, como que a gente faz isso? A Secretaria Adjunta de Direitos Humanos tem trabalhado, por exemplo, com os mutirões da cidadania. Quando ela vai a um bairro ou a um município com esse mutirão, ela aborda todos os temas de direitos humanos, inclusive a da questão LGBTQIA+, que envolve também a questão transexual. Você não aborda apenas essa temática, mas todas elas junto, e para realmente educar, levar essa situação para vários espaços, né? No nosso caso, o espaço social, mas ele também tem que estar lá na educação, na segurança, em todos os ambientes. Né? Secretária, me perdoe a minha interrupção, mas não existe um conselho estadual LGBTQI+, porque foi reprovado pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2021, um projeto de lei do próprio governador Mauro Mendes, e que foi reprovado. E aí, como fazer se ela não tem um conselho que reivindica, que briga, que batalha e que leva a pauta de necessidades do grupo? Como que essas pessoas são ouvidas pela Secretaria? Hoje, através desses conselhos, é o que eu falei. Hoje, em razão de não ter um conselho específico, eles estão dentro do Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Conselho Estadual de Direitos Humanos ele é um grande guarda-chuva, mas com o anseio da população, esses guarda-chuvas vão sendo feitos recorte. Então, hoje nós temos 13 conselhos de direito e mais 3 comitês, que são comitês executivos. E realmente é um recorte, isso perpassa por uma questão política e não executiva, né, de autorização ou de legislação, como o senhor falou, mas todas as políticas que nós podemos fazer dentro dos direitos humanos, nós fazemos. Né? Então, isso é pauta, inclusive, do Conselho da Juventude, que tem várias instituições LGBTQIA+, na sua representatividade. Né? Então, quando a gente discute as políticas públicas lá com a juventude, quando discute os programas e as ações de educação, na verdade, que vão ser desenvolvidas, a gente aborda a temática também. Não diretamente como se ele tivesse um conselho, mas não é isso que vai deixar de ser abordado, o fato de não ter um conselho específico. Secretária, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas antes, eu queria que a senhora falasse em um minuto, já que estamos falando, o Lorenberg abordou essa questão aí do LGBT, que ia mais, os direitos humanos, esse setor que cuida dos direitos humanos, não é? E a assistência social propriamente, de que forma a assistência social chega às comunidades quilombolas e indígenas, já que eu acabei de ler aqui essa preocupação que tem havido aí com os Yanomamis. Aqui no estado de Mato Grosso, eu sei que existe o papel da FUNAI, prioritariamente, mas o Estado sempre esteve presente nesse trabalho social lá. Como é que vocês estão acompanhando isso? Na questão indígena, além do conselho, né, nós temos um conselho, nós também temos uma superintendência indígena dentro da Casa Civil, né, ligada diretamente à Casa Civil. Então, toda essa articulação política, ela ocorre ali. E, além disso, a primeira-dama sempre teve um olhar para as comunidades indígenas e desenvolveu inúmeras ações ao longo desses 4 anos. E agora, com essa lei aprovada, agora em 26 de janeiro, né, ela foi publicada, dentre essa licitação que nós estamos no meio dela, né, acabou de sair do CON10, o processo licitatório do Ser Família, um dos recortes é o Ser Família Indígena, que é essa transferência direta no cartão para que o próprio indígena possa fazer a aquisição
da alimentação, né? Ele é voltado para a segurança alimentar. Tem Ser Família indígena também? Sim, foi aprovado agora, né? O governador foi aprovado na última votação na Assembleia e o governador sancionou, saiu no Diário Oficial dia 26 de janeiro. Quer dizer, então, o indígena também terá o cartãozinho com o valorzinho lá e tal? O valor. Já foi cadastrado esse pessoal, já foi tudo... Isso. Na verdade, a questão do cadastro, nós precisamos licitar, né? Que é o que nós estamos fazendo agora. Então, quando foi sancionada a lei, já foi startado o processo de licitação e ele está em fase já aguardando o pregão, né? Tem todo um rito administrativo para isso. Sim. E o Ser Família, quando a gente fala do programa Ser Família, é porque ele abrange outras situações, como o Ser Família inclusivo para pessoa com deficiência, o Ser Família criança, o Ser Família idoso, o Ser Família indígena e o Ser Família mulher, que além da questão da alimentação também vai atuar e dar uma forma de proteção para as mulheres vítimas de violência que estejam sob medida protetiva. Olha só, o bate-papo está muito bom, mas eu tenho que ir para o intervalo comercial mais uma vez, tá? Mas é rapidão, a gente volta no instante só com a secretária de Assistência Social do Governo do Estado de Mato Grosso, Graziele Bugalho. A gente volta no instante só. Estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. E olha só, eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui para a nossa entrevistada desta noite, a Tenente Coronel da Polícia Militar, secretária de Assistência Social e Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso. Lorenberg, por favor. Secretária, eu vou pedir uma reflexão da senhora. Eu tenho aqui um trecho de uma fala da secretária de Assistência Social de Várzea Grande, a Ana Cristina, que deu uma entrevista no site Foco Cidade, no dia 15 de maio do ano que passou. E aí eu destaquei um trecho só. Entre aspas, eu entendo que é preciso distanciar da lógica de assistencialismo e a assistência social. Fecham aspas. E vou fazer duas perguntas juntas. A senhora também concorda com isso, que deve se afastar do assistencialismo e por quê? E a segunda questão, mas o assistencialismo não rende dividendos eleitorais para o gestor e para o governante? Como se afasta isso? Antes da resposta aqui, antes que o Boca me estrangule, né, ali na... Eu estava esquecendo, tem que chamar o merchan da Maxlog. Maxlog, para você que está pensando aí, precisando estocar suas mercadorias, armazenar suas mercadorias, chame a Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Dado o recado, então, Maxlog ali no Distrito Industrial tem, inclusive, aluguel aí de espaços para que você possa armazenar suas mercadorias ali no Distrito Industrial, na Maxlog. Agora sim, meu caríssimo professor Lorenberg fez aqui 2 perguntas antes do comercial aí da Maxlog para a secretária. Só lembra ainda, senão ela vai ter que refazer. Lembro. Por favor, Lembro então. da primeira. Seja à vontade, depois você repete a segunda, Lorenberg. Bem, em relação a assistencialismo e assistência social, quando a primeira-dama nos passou, e aí eu tive essa oportunidade
de já estar trabalhando com ela, todos esses programas idealizados por ela perpassam justamente que o assistencialismo, ou aquela necessidade urgente de dar assistência às pessoas que mais precisam, ela é necessária. Eu não sei qual foi a colocação que foi dito essa frase, e às vezes fica difícil comentar uma frase sem entender o contexto. Mas uma coisa necessita da outra. A gente que é gestor não pensa em dividendos das ações, e sim que a política pública, a partir do momento que ela é construída, ela tem que chegar para aquele público que ela é destinada. Então, a pessoa que necessita e que está passando por um problema de segurança alimentar, ela precisa receber o alimento. E é claro que isso é um primeiro momento. Por isso que até a gente discutiu aqui no intervalo, e é uma coisa importante de ser falado, que esses programas, eles não são perpétuos. Eles têm um início e um fim, e eles buscam justamente, quando a gente fala da questão das condicionalidades, como a capacitação, de dar a oportunidade para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho e que elas saiam desse programa. Esse é o grande objetivo do Estado, atender a pessoa no momento em que ela mais precisa, mas também oportunizar para ela uma forma de que ela saia. Ou seja, isso é cidadania. Ela vai além do assistencialismo, que é o ato de você doar, né? Então, eu penso, né, o senhor falou sobre pensamento, é justamente isso. Quando a primeira-dama idealizou o Ser Família, com todos os seus projetos lá dentro, o Ser Criança, o Ser Indígena, o Ser Inclusivo, o Ser Mulher, buscando uma proteção imediata para essas pessoas que mais precisam, mas também oportunizando uma forma para que essa pessoa saia desse momento que ela está vivendo ali e que ela tenha margens para acessar um outro meio social. Então, essa é realmente a nossa visão, e é o que a gente vai trabalhar para chegar e conquistar uma melhoria para essa população. A segunda pergunta, ela já respondeu? Já. A segunda também? Uhum. Tem caríssima secretária, tem um programa, rapaz, que eu sei que ali sim tem mais do que nunca as digitais da caríssima Dona Virgínia, que é aquele lá em Poconé, é o Ser Criança, é o Ser Família Criança, é isso? Exatamente. Que parece que envolve, é um projeto piloto que quando eu tomei conhecimento dele, eu falei, nossa, se isso aí tivesse espalhado para o Estado, imagina quão bom seria, não é? Como é que está o andamento disso aí, a possibilidade dele chegar para cá e se expandir para o resto do Estado? Bem, é uma felicidade falar dele, até porque nós tivemos a oportunidade de acompanhar a nossa primeira-dama hoje, em loco, lá em Poconé. Hoje. Nós fomos a Poconé hoje à tarde, tivemos o acompanhamento de vários servidores, né, da assessoria ali, da secretaria, e também do município, com a primeira-dama do município, e onde ela pôde realmente já visualizar como vai ser essa entrega. O Ser Criança é algo assim, de coração inimaginável, né? Para mim foi uma alegria poder ver como foi construído. É um projeto piloto, a gente sempre tem algumas dificuldades no projeto piloto, principalmente quando é algo que você não tem referência anterior. Mas a ideia do Ser Família Criança, idealizado pela primeira-dama Virgínia Mendes, é justamente oferecer para o município uma alternativa no contraturno das crianças que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Crianças de 4 a 12 anos. De 4 a 12 anos. Então, essas crianças elas vão para a escola, por exemplo, de manhã, e no período da tarde elas vão estar no Ser Criança. Então, ali elas vão receber vários tipos de atendimento. Por exemplo? Por exemplo, primeiro deles, as refeições. Então, as crianças que estiverem lá no Ser Criança de manhã, elas recebem o café da manhã, o lanche e o almoço, e aí vão para as suas escolas. As crianças que vêm no período da tarde recebem também o almoço, o lanche e já sai com o jantar. Essa é uma forma de ajudar também os municípios, né, até na questão nutricional dessas crianças. Outros acompanhamentos é o acompanhamento pedagógico, por exemplo. Além de jogos interativos, tem toda uma metodologia educacional
para acompanhar essas crianças, mas também na elaboração das tarefas que são de casas, no esporte que vai ser oferecido ali, né? Então, já está previsto, por exemplo, lá, tanto judô quanto balé, futebol e outros esportes para essas crianças. Então, essas crianças vão ter atividades lúdicas, mas além das atividades lúdicas, atividades esportivas, atividades educacionais e principalmente vão ter acesso às refeições. E para a criança participar, o que é muito interessante, e eu falo que nesse aspecto aí, a primeira-dama buscou todos esses ingredientes, é que essa criança ela vai ter que estar assistida pela saúde do município, porque ela tem que estar com a carteira de vacinação em dia, ela tem que estar devidamente matriculada e com presença na escola, né? Se ela tiver, ela tem que ter mais de 75% de presença na escola e ela tem que estar acompanhada pela assistência social. Então é uma criança que ela vai ter toda a rede de proteção ali do município acompanhando ela para que ela faça parte do programa Ser Criança. Então é uma forma realmente de ter todos esse cenário ali e esses atores ali da educação, da saúde e da assistência social juntos, né? Porque para a criança estar assistida em sua completude, né? Professor Lonenberg. Secretária, mais uma vez vou apelar pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, para fazer uma pequena reflexão sobre a questão de políticas públicas. Todos nós sabemos, e a senhora sabe tanto quanto ou mais do que eu, que a missão constitucional de formular políticas públicas é do governo. As políticas públicas é um conjunto de decisões e ações. Só que políticas públicas não é só decisão. Há uma diferença aí. E aí eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. O que pode ser medido como simples decisão dentro da secretaria e o que pode ser colocado como políticas públicas? O governo, quando a gente fala de políticas públicas e dessas decisões de governo, algumas dessas políticas públicas, elas são de Estado. Quando a gente tem, por exemplo, o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, que já traz um direcionamento onde as decisões de governo permeiam dentro desses limites, como é o caso da saúde, como é o caso da educação também. Mas algumas políticas públicas, como o senhor falou, para que elas atinjam o seu objetivo, ela depende de decisões de governo. E esse governo tem um olhar para o social e essas políticas públicas, essas ações para a execução dessas decisões, que a gente fala muito em política pública, né, e às vezes fica meio solto, mas é uma decisão de como executar, né, um determinado orçamento ou pegar um determinado recorte de orçamento do Estado e aplicar aquilo em algo que foi identificado como essencial e transformado em uma política, ou seja, transformado em ação. E aí entra o olhar que a gente fala sempre da primeira-dama Virgínia Mendes. E ela corre atrás, como o nosso jornalista Paulo, entrevistador, falou no começo, e ela pressiona realmente, tanto dentro do governo, né, quanto fora, para que esse montante de recursos seja direcionado para o social. E isso tem sido feito, né? Inclusive, até uma pergunta, só podendo voltar atrás, como a gente está falando de execução de política pública, e a habitação é uma delas. Eu falei dos 79 municípios, mas a primeira-dama já está trabalhando com o governador para ampliar esse projeto. E, com certeza, ele vai atender aí a todos os municípios que aderirem, né? Porque nós falamos de contrapartida. Mas a ação na política pública é isso. É realmente executar toda essa visão do governo. O governador trouxe para todo o secretariado a decisão de que neste governo o foco principal é a eficiência. E a eficiência é justamente você entregar a ação e medir se essa ação trouxe algum benefício na diminuição de um determinado indicador que o governo já definiu quais são esses indicadores, tanto no social, quanto na educação, quanto na saúde, quanto na segurança,
que caminham muito perto ali, né? Onde um indicador interfere no outro. Quando a Virgínia, esse negócio de trabalhando com o governador para aumentar esse número aí, ela está mandando, né? Falou, Mauro, aumenta isso aí, porque 79 não é muito pouco, então ela não está trabalhando, está mandando, faz isso aí, pronto, e obedece quem tem juízo. Caríssima secretária, a gente tem que encerrar o programa, o tempo voou, não é? Queríamos continuar falando, que são assuntos importantes, informações que estão aí, que dizem respeito aí à nossa secretaria. Obrigado, que a senhora execute o melhor de si, né? Que a senhora dê o melhor de si. Que tomara que a senhora se mantenha por lá e continue desempenhando o trabalho que o Mato Grosso merece na parte social. O programa Opinião continua a postos para bem informar, que são muitos ser família, aí são muitos programas importantes que a gente está aqui para bem informar. Obrigado e conte sempre conosco. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, dizer que é uma felicidade muito grande poder estar aqui, poder falar em nome da nossa primeira-dama Virgínia Mendes, que é hoje quem coordena o social aqui no estado de Mato Grosso, que tem uma visão diferenciada e que nós vamos trabalhar diuturnamente para que todas essas ações cheguem à população. Obrigado, então. Obrigado, Vânia. Obrigado, Robson, que também está ali, assessores ali. Lorenberg, então, a gente volta amanhã. Amanhã vamos falar sobre assuntos ligados à Várzea Grande na parte sistêmica. Eu perdi o nome aqui, eu não vou conseguir falar aqui agora porque não temos mais tempo. Mas a gente vai falar sobre Várzea Grande amanhã. Assistência técnica, assistência que envolve planejamento estratégico e muito mais aqui no programa Opinião. Até lá, fica bem e fique com Deus também.